Olá pessoal, vim aqui apresentar um projeto feito para automação, pode ser automação residencial ou automação de uma chácara, por exemplo. Esse projeto eu desenvolvi ele para o meu rancho. Aqui está o esquema eletrônico, né? Onde eu tenho um microprocessador, as saídas, né, que são as saídas a relé, a fonte propriamente dita, onde ele alimenta o processador e as entradas. Então esse projeto eu uso lá para fazer controle de caixa d'água, né, onde eu controlo o nível da caixa. Tem um sensor que detecta a presença de água, um reset manual para quando ocorre o cancelamento automático devido a um problema que houver na tubulação. Então o sistema enxerga isso através desse sensor aqui, que detecta a presença de água ou não. Aqui na entrada do fotoacoplador existe um sensor de mercúrio, cuja inclinação dele indica se está saindo água ou não. Se não sai água num determinado período de tempo, o sensor fica indicando o programa, que é esse programa aqui. Então aqui numa das linhas, né, eu tenho aqui um contador de zeramento, é um contador que serve para zerar, iniciar a contagem, ou seja, põe o contador em zero. Aqui eu tenho uma linha que incrementa o tempo, um tempo programado aqui de 180 segundos, ou melhor, 1800 segundos, que dividindo por 60 e por 60 novamente, eu consigo alguns minutos de tempo com esse programa aqui. Ou seja, se o sensor de água, quando o detetor de nível indica falta de água, fecha-se aqui. Esse sensor que fica normalmente fechado, ou seja, o mercúrio que existe dentro dele, que é condutor de eletricidade, ele fica fechando aqui. Quando a água sai no tubo, esse sensor é levantado e o mercúrio interno abre o contato elétrico e, abrindo o contato elétrico, derruba a contagem, ou seja, o contador para de contar. Caso não saia água, esse contato aqui fica fechado, o tempo vai incrementando até chegar em 1800, aciona o relé auxiliar que vai derrubar a bomba, ou seja, vai desligar a bomba. Ou seja, esse programa ele tem outras funções, como por exemplo ligar lâmpadas, né, por passagem através de um sensor ou através de um controle remoto. Por exemplo, se eu pressionar o botão 2 do controle remoto, ele acende essa lâmpada que permanece pelo cálculo determinado nessa equação aqui, ó. Então aqui é uma equação de adição e uma equação de subtração. Através dessa equação eu consigo determinar um tempo do timer 1, que após esse tempo eu vou desligar através desse relé aqui a minha lâmpada da frente do rancho, da varanda do rancho e assim por diante. Aqui tem outras funções, outras lâmpadas, né, por exemplo, que é acionada por controle remoto, que através desse controle remoto
que é um flip-flop que armazena o apertar do controle remoto e o apertar novamente. Um aperta para ligar e outro aperta para desligar. É feita com esse flip-flop. Eu chamo de flip-flop, que é uma retenção por apertar e uma retenção por desapertar o controle remoto. A lâmpada 4 é a mesma coisa. Então eu desenvolvi a placa eletrônica, que ela tem a medida mais ou menos aqui de Word Information. Eu tenho aqui a medida de 150 por 100 milímetros. Então essa placa ela tem essas entradas, né? Essa placa ela tem a finalidade de controlar através desses relés aqui as cargas, como uma bomba, as luminárias da frente do rancho, da varanda, a luminária que fica na varanda também e uma luminária que vai acende o corredor que vai para a represa, né, para não andar no escuro. Então eu tenho aqui os trimpotes que fazem os ajustes. Esse aqui tem a finalidade, que é essa finalidade aqui, ó, ajustar a intensidade luminosa de um LDR. O que é um LDR? Um LDR é um sensor que detecta a presença de luz. Ou seja, a função desse circuito aqui é detectar a escuridão. Ou seja, durante o dia, não adianta eu apertar, passar na frente de um sensor desse aqui, que as lâmpadas não vão acender. Só quando esse sensor aqui, que é um LDR, fizer o que? Identificar que a ausência de luz solar, vamos dizer assim, né? Então aqui você calibra através de uma resistência do sensor propriamente dito, né? Calibra a informação aqui, passa por esse sensor e aqui eu tenho, cria-se um sensor resistivo, divisor resistivo, né, melhor dizendo, que vai informar a entrada analógica do processador que nível está a luz. Isso faz com que aqui nesse programa eu tenha uma comparação, tá? Aqui eu faço uma comparação, vou simular por exemplo aqui, ó. Então eu vou atuar lá no meu ajuste, vou lá no ajuste aqui, ó. Eu tenho o ajuste do trimpote. Suponhamos que eu ajuste esse trimpote para o início da escala dele. E eu tenho o LDR. Eu vou ajustar o LDR para a mesma valor próximo aqui. Observe aqui, ó, que eu vou fechar essa tabela aqui. Ó. O 20 aqui também. Aproximadamente 30, tá? Esse 30 aqui é como se eu tivesse ajustando esse trimpote para ficar, por exemplo, o zero dele, ele vai de 0 a 100, né? Vamos dizer, de 0 a 100. Então eu pus 30, se ele tem 5K, ele está com a escala dele ajustada para 30% desse 100K e assim por diante. Então, feito isso aí, quanto mais eu aumento esse valor aqui, maior é o tempo que esse relé aqui fica ligado, ou seja, fica ativo, e a luminária vai ficar ativa por esse período de tempo ajustado aqui. Tá? Esse trimpote aqui ajusta uma lâmpada, esse aqui ajusta outra lâmpada, e esse aqui ajusta basicamente esse ajuste aqui, ó. Ou seja, para que ele entre dentro dessa tabela aqui, ó. À medida que eu aumento esse ajuste, observe ali que vai passar para a tabela de baixo. Eu vou ter mais tempo, ou no caso do ajuste da sensibilidade do LDR,
eu vou falar que está mais escuro ou mais claro, né? Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui para 40, 100, 100, vou passar de 200 um pouquinho, tá? Então a escala aqui está de 200 a 400, ou seja, eu disse para esse circuito aqui que a luminosidade está nessa faixa. Então o LDR, quando ele aproximar dessa faixa, observe aqui, quando o LDR falar assim, ó, está escurecendo, ou está clareando, né? Então vamos supor que está escurecendo. A hora que ele passar na faixa de 200, ele vai entrar nessa faixa aqui. Então isso aqui é para me ajustar a sensibilidade do meu circuito aqui, ó. Quando acontece isso, eu tenho um LED indicativo aqui, ó, que é esse LED aqui, que é esse LED aqui, ó, que eu chamo de sintonia, ou seja, ele vai começar a piscar indicando que a faixa que eu ajustei de luminosidade, ou seja, de sensibilidade à luz, está ativa, ou seja, está sincronizado, ou seja, o Sol deixou de emitir luz no LDR, então essa faixa aqui está ajustada para essa situação, ou seja, imagine que o Sol vai embora às 18 horas, então às 18 horas esse LED indica que o circuito está apto para eu pressionar um botão, por exemplo, do controle remoto, como aqui, botão 1 do controle remoto, e acender essa lâmpada. Até acesa ele contando o tempo. Tá? Ou eu vir aqui e acender essa lâmpada 3, por exemplo, através de pressionar o botão de um dos controles remotos, como esse aqui, por exemplo. Apertei o botão, flip-flop atuou e acendeu essa lâmpada. Apertei o botão novamente, soltei, flip-flop atuou, desligou essa lâmpada. Então, quem permite que essa lâmpada seja acendida, ou seja, é o relé auxiliar da comparação aqui, que é esse relé auxiliar aqui, ó. Tá? Esse relé auxiliar entra, quando esse aqui entra, depois de um período de 2 segundos, esse aqui entra para habilitar o funcionamento somente à noite das lâmpadas. De dia não funciona. De dia só se eu ligar o interruptor manualmente, né, para que ela acenda. Existe um sensor passivo, que se eu passar na frente deles, durante o dia a lâmpada não vai acender. Somente à noite, quando esse contato aqui, dessa comparação aqui, estiver habilitando isso. Então, esse é o projeto desse programa que culminou nessa placa eletrônica que serve para esse objetivo, né, automatizar luminárias e automatizar, como eu mostrei aqui, sensores de água, ou seja, nível de água de caixa d'água, né, e assim sucessivamente, sensor de presença e as saídas propriamente dito das luminárias, que eu chamei de lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3, bomba, né? Essa bomba também eu posso ligá-la através de um controle remoto, que é atuada por esse RL aqui, o relé 7, tá? Ou seja, quando eu atuar num dos contatos aqui, num dos contatos do controle remoto, o controle remoto aqui ele tem 4 botões, eu chamo de RX1, RX2, RX3 e RX4 aqui embaixo aqui, ó. Então um desses botões aqui, quando eu pressiono esse botão por mais de um segundo, deixa eu ver onde ele está aqui, que aqui é o X3, ó. Observe aqui, se eu pressionar, ó, pressionei, esperou mais de um segundo, ele vai atuar nesse relé aqui, ó.
ver se eu estou aqui, está contando o tempo, porque a simulação é lenta, né? E vai ligar a minha bomba. Ó, toou, ligou a bomba, tá vendo? Então, quando eu quero fazer uma manutenção na bomba, eu uso o controle remoto para ligar manualmente uma bomba. Eu quero abastecer uma caixa manualmente, independente do sistema estar automatizado, eu uso um dos controles remotos para fazer, dos botões de controle remoto para ligar essa bomba manualmente. Para desligar é só pressionar de novo. Eu tenho flip-flop que faz isso. Terminou esse tempo aqui, ó, de 3 segundos, a bomba vai ser desligada. O tempo está sendo contado aqui embaixo, como a simulação é mais lenta, né? Então a bomba, daqui a pouco eu vou desligar. Olha lá, desligou a minha bomba. Então eu solto o botão, beleza. Então esse projeto está disponível para quem interessa em montar um sistema de automação na sua chácara ou até mesmo na sua residência, né? Que ele tem várias aplicabilidades. Basta mudar o programa que vai aqui dentro, baseado em Ladder, né? Um programa baseado em Ladder que dá para fazer, tem muitos recursos, né? Dá para fazer várias aplicações, né, com esse sistema. Então, para quem interessou aí, é só me contatar aí que eu fabrico a placa para o seu para a sua customização, ou seja, para o seu projeto. Ok? Obrigado.